A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, gente, bom dia! Alegria no coração. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Gente, muita luz no seu coração, nos seus pés, na sua cabeça. Anda sempre cheio de luz no coração. Para que haja luz no coração, é necessário esvaziar o coração. Ninguém fica iluminado se tiver muito peso no coração. Se você ficar em posição de vítima, você nunca vai conseguir esvaziar seu coração. Já que as leis do universo existem e não fui eu que inventei, eu falo pra caramba delas. Com certeza. Não é? Então nada acontece por acaso, tem a lei de causa e efeito, semelhante atrai semelhante, a lei do silêncio, a lei da doação. Então, nós vivemos sob leis. Se você ficar simplesmente sabotando essas leis, ou por falta de conhecimento, ou porque simplesmente não acredita nas leis, você terá sempre o retorno daquilo que você plantou. Agora, não deixe isso no papel, não deixe isso dentro dos livros, não deixe isso só do seu lado esquerdo do cérebro, na intelectualidade. Pratica, não é? Observe o seu comportamento, observe o comportamento dos outros e veja que você atrai situações muito parecidas com o teu ego. Então é muito louco quando você quer mudar e muita gente fala, ei, o que é? Tá ficando bobo, né? Cheirou meia. Cheirou meia, cheirou parede, né? Que nem a Adriana fala. Gente, vamos mudar. Vamos sim. Tira as pedras das mãos. Todo mundo fala, vamos mudar. Aí você fala, não, imagina, eu já sou uma pessoa honesta, já sou uma pessoa boa. Isso não é o suficiente. Você precisa ter alegria na cabeça e no coração. Tem muita gente que faz tudo de bom para todo mundo, mas ela é infeliz. Encontramos agora na rua o Paulo, um mendigo, um homem de rua. O nome dele é Paulo, ele é do signo de Escorpião. Ele é poliglota. Nascido no dia 29. 29 de outubro. E olha só por que eu estou falando isso. Ele morou na Suíça. Sabia disso? Ele fala inglês, ele fala italiano. E ele está doentinho na calçada. Porque ele não quis participar de coisas horrorosas que uma certa pessoa que ele morava queria fazer, as coisas horrorosas. E ele simplesmente saiu. E ele não conseguiu emprego e ele ficou deprimido. E a serotonina da cabeça começou a acabar. Como centenas e centenas de pessoas que estão pelas ruas. Diariamente, né? São advogados, são pessoas iguaizinhas a você. Então, gente, como é maravilhoso poder sentar ao lado dessas pessoas. Como é maravilhoso. E o interessante, Cris, que você estava agachada com ele agora de manhã conversando. Todo mundo, eu fiquei observando o pessoal passando. Eles ficavam olhando você e ele, assim, pô, mas o que é isso? Por quê? Sabe? Pra mim, naquele momento, só existia eu e ele. Agora, gente, por que você não senta com uma pessoa dessa? Por quê? Porque todo mundo fala que eles são perigosos, que eles podem estar armados, que eles estão cheirando coisa não sei o que, crack. Peraí, não é todo mundo, não. Não é todo mundo, não. Gente, quem você puder tirar da rua, tire. Leva para tomar um banho, leva no psicólogo, tira o documento dessas pessoas, cada um tirando um da rua, dá muito bem para a gente ser feliz, seu coração vai encher de luz. Agora, se você vive com medo, você se distanciou de Deus. Tenta olhar com teu coração e faça o seu filtro. Você vai olhar para os olhos das pessoas da rua e vai ver que centenas delas são iguaizinhas a você. Imagina que você perdeu tudo e que ninguém mais quis te dar atenção. E que você foi procurar emprego, mas aí você já estava sem documento, já estava cheirando mal porque não tomava banho. Você acha que alguém vai te dar emprego? Aí você vai parar na calçada. Centenas. Olha, uma vez eu conversei com um que ele era advogado de Goiânia. que teve uma enchente, ele perdeu as filhas, perdeu a esposa, perdeu o documento, conseguiu ir numa caçamba de caminhão até São Paulo. Chegou em São Paulo, acabou.
ficou na calçada. Não espere que o governo faça alguma coisa. Cada um de nós podia chegar e juntar um pedacinho. E agora, ó, né, interrompendo um minuto para o comercial, turminha avançada. Vou falar com os meus alunos, amigos. Temos uma missão lá no Instituto com esse rapaz, viu? Começando hoje. Começando hoje. Eu preciso de reikianos, preciso de médicos, porque ele está deprimido. Eu preciso de roupas. E nós vamos fazer com que, pelo menos, este Paulo vai ser nossa obra-prima. Então, vocês da turma avançada, meus alunos, liga para o Instituto quem estiver interessado em ajudar este homem. E depois dele, outros e outros e outros. E eu convido o público a falar com a gente sobre isso. Tá bom? Gente, o programa Linguagem do Corpo mostra que todas as suas emoções, todas, elas vão repercutir no seu corpo, no seu ambiente, no seu dinheiro, no seu relacionamento amoroso, nos seus filhos. Então, o que nós temos que fazer para manter um estado emocional mais equilibrado? Existem técnicas complicadas e existem técnicas simples. Mas existe sempre uma maneira de você fazer com que todas as depressões desapareçam, não é? A prática da meditação, ela é extremamente importante para a quietude. Uma cabeça que não para de pensar, ela vai gerar toxinas no organismo através da glândula hipotálamo, como eu sempre falo, está no centro da nossa cabeça produzindo materiais químicos. Então, se você não consegue tomar uma atitude, se você está sendo uma pessoa anulada, logo, logo terá doença, se já não tem. Todas as doenças desaparecem quando a pessoa começa a raciocinar, tirar as emoções da frente. Ficar friamente raciocinando de que nada acontece por acaso e que ninguém é vítima de ninguém. Que inclusive, né, temos que parabenizar uma emissora aberta aí que na sexta-feira fez um programa... Globo! Sabe, até que enfim alguém fez algo maravilhoso, mostrando que você, com a sua fé, cura. E interessante que é uma televisão aberta, porque normalmente, por exemplo, na History Channel... Mas eles não mostraram tão aprofundamente, mas mostraram eles não podem, um pouco. Depois eles podem tomar chicotada dos outros. Mas eu achei bem interessante, para quem assistiu o Globo Repórter da outra sexta-feira, né? Maravilhoso. Aquele médico que perguntou para a paciente, você sente Deus? Lindo! Você acredita em Deus? Então, a senhora já tem tudo aí para se curar. Então, mostraram reiki para quem não viu. Chorei. Eu acho que dá para pegar na internet, para quem não assistiu, né? Dá, sim. Foi da sexta-feira passada. Então, gente, já está mais do que conhecido pelo mundo que energias das mãos curam, o amor cura, a fé cura. Claro que quando você chega num estado emocional de machucado, ferido, magoado, você acaba se soterrando. Então você não consegue levantar. Né? E se entrega. Não consegue levantar sozinho. Para isso que existem psicólogos gratuitos, se você quer fazer uma terapia. Lembrando que psicólogo não tem nada a ver com louco, viu? Tem muita gente que fala, eu não preciso de psicólogo, eu não sou louco. Gente... Sabe para que serve um psicólogo? Para ajudar você a se encontrar, para descobrir coisas que estão no seu inconsciente que sozinho você se sabota. E o psicólogo, ele consegue, ele não é um amigo, hein? Não misture amizade com terapia, senão a terapia acaba. Você precisa entender que o psicólogo estuda 6 anos e às vezes doutorado, faz várias coisas, porque ele entende cada partezinha do seu cérebro, cada partezinho da mente humana. E sabe muito bem por que as pessoas não querem se levantar. Por que elas se auto-sabotam. Por que elas vão contra elas mesmas. Por sentimento de culpa da infância que nem lembra. Coisas que você nem lembra. Então veja que regressão hipnótica até o ventre é muito importante. Reprogramação mental com PNL é fantástico para ressignificar os acontecimentos da sua vida. Porque a nossa cabeça é um cérebro, não é? Então, se é um cérebro, existe uma senha. E existe como deletar também um monte de coisas que você não precisa mais guardar na sua cabeça, que está refletindo no seu corpo, no seu ambiente. Procure ajuda. Para quem não tem dinheiro para se tratar com psicólogo,
Todas as faculdades de psicologia, todas, universidades de psicologia, eles têm atendimento gratuito ao público. E é um atendimento de primeira. Sabe por que é de primeira? Porque é o pessoal do 5º ano. É o pessoal que acabou de se formar e que ainda não congelou o coração. Por isso que é legal, às vezes, a gente se tratar também com médicos novos, que eles acabaram de se formar, eles estão com todo o conhecimento fresquinho na cabeça e estão dispostos a ajudar a pessoa com amor. Depois que você já viu tanto sofrimento, depois que você já foi xingado por clientes, fregueses, o médico, ele começa a ver tanta morte, tanto comportamento negativo, às vezes, de paciente, que ele tranca o coração, sem perceber, para poder sobreviver dentro dos hospitais. Então, não fique recriminando os médicos novatos, não fique recriminando psicólogos novos, porque estes vêm com amor à flor da pele, e isso que é importante, né? Então, olha só, que delícia! Cada pessoa pode procurar ajuda com outras pessoas gratuitamente. É só se informar. O que você falou, Lu? É que você falou que a nossa cabeça é um cérebro, realmente. A nossa cabeça é um computador que você pode deletar. Eu não falei computador. Não, você falou um cérebro. Ele ficou fazendo gesto para mim. Pessoal, não dá risada não, viu? Sei que vocês estão rindo aí. Nossa cabeça é um computador. Eu achei que eu tinha falado computador. Não, você falou um cérebro. Gente, olha que interessante. Quando você faz a meditação, a prática da meditação, e que várias escolas de meditação falam que é para você não pensar em nada, né? Pensa bem, não tem como não pensar em nada, não é? Principalmente ocidental. Então, se você falar, não posso pensar em nada, eu não vou praticar a meditação porque a minha cabeça não para de pensar, ou o barulho me atrapalha. Então, veja que você não pode começar de trás para frente. Quem é que consegue meditar e ficar sem pensar em nada? Monge. Será que também eles ficam sem pensar em nada? Não, mas aí que tá. Cada vez que você medita, não é que você fica sem pensar em nada. A palavra zen, ela significa o vazio. Zen nada. Zen nada. Então, não significa você ficar sem pensamentos. Significa você ficar sem questionamentos, onde você se torna um observador da sua mente. E isso é um pensamento. Observar é pensar. É perceber as coisas. Você não deixa de perceber a sua mente, as camadas dimensionais, os desdobramentos psíquicos, que às vezes tem muita pessoa, muita gente tem o dom de se desdobrar, de escapar do corpo e fazer algumas viagens internas para dentro do corpo, para outras dimensões, outros planetas, ou até para a casa de outras pessoas, para ajudar. Então, quando você quer aprender a se curar, em primeiro lugar, você precisa serenar a mente. Se você não serenar a mente, o seu organismo ele fica acelerado. Existem, né, muitas aulas de anatomia, fisiologia, e existe uma artéria principal que fica na perna. E muita gente sabe que se você tomar um tiro ali ou furar aquela, que em 1 minuto você morre. Porém, yogis, ou pessoas que trabalham com a respiração, sabe que quando você começa a respirar serenamente, diminui a velocidade da corrente sanguínea. Então, desde você estancar hemorragias, até você fazer com que os pernilongos não piquem você. Por quê? Porque toda pessoa de sangue quente, os pernilongos vão em cima. Porque o sangue corre numa velocidade tão grande que é uma vasodilatação dos vasos sanguíneos. E o sangue fica cheirosinho na pele. Então os mosquitinhos, os bichinhos vão tudo para cima da pessoa. Quando a pessoa ela é serena, quando a pessoa ela é calma, quando ela respira lentamente, os bichinhos passam longe dela. É bem interessante. Então não é que é um milagre, assim, nossa, ele é amado pelos bichinhos, né? Ele não é, muito pelo contrário, ele não oferece comida aos bichinhos. Então, como é que a gente faz para serenar a mente no meio de um turbilhão da cidade, no meio de um turbilhão de tormentas dentro da sua casa? Em primeiro lugar, se você não acreditar na causa e efeito, você nunca vai interromper os turbilhões. Veja que uma coisa leva a outra. Se você tem problemas familiares, significa que eles começaram há muito tempo atrás. Eles não começaram agora coisa nenhuma.
Eles agora podem ter piorado. E algo que estava para acontecer agora apareceu. Então, se você já plantou isso, seja de vida passada, seja na sua genética, seja nos seus medos da infância, agora você está colhendo o que você pensou. A partir de agora, se você começar a se policiar e dar um jeito com toda a determinação, tome floral para se fortalecer. Florais, remédios homeopáticos, reiki, terapia, para que você tenha pensamento firme, determinado, alegre, otimista. É claro, se você acha, que adianta, já pensei tão positivo na minha vida e nada aconteceu, com essa vozinha. Quem é determinado não tomba, e se tomba, não fica lamuriando, levanta rapidamente para não ser atropelado. Fala assim, nem doeu. Nem doeu, sacode a poeira, dá volta por cima, já ouviram falar. Então, gente, eu compreendo, porque eu já tive depressão fortíssima há muitos anos atrás. Há muitos e muitos anos atrás eu tomava Prozac. Para quem toma Prozac sabe perfeitamente o que é isso. Hoje já tem novos nomes de remédios. Na minha época era Prozac. Hoje eu não sei o que é. Rivotril, Ritalina. Tem um monte de coisa aí. Coisa aí. Gente, a depressão é que a pessoa está soterrada dentro dela mesma. Ninguém do lado de fora tem culpa. Eu me lembro, em preto e branco, graças a Deus, sem emoção nenhuma, quando várias pessoas queriam me ajudar, me davam conselhos, me acompanhavam, tentavam me levantar, e eu simplesmente olhava para elas e pensava, isso que elas falam é porque elas não estão na minha pele. Então, eu sei perfeitamente que aquele estado que eu estava era de um egoísmo total. Eu não via a esperança em nada. Eu não conseguia olhar para as pessoas e acreditar nelas. Porque eu tinha sido muito machucada, eu tinha perdido a confiança em todo mundo na vida, tinha perdido a fé. Agora, a fé é uma coisa que ela nunca se destrói na essência humana. Não se pode perder, né? Não, ela está dentro do ser humano. Então, se você cavar, você vai encontrar aquela fé verdadeira de mover montanhas. Então, se hoje eu tenho um programa de rádio, se hoje eu escrevo livros, se hoje a gente tem muitas amizades sinceras, se hoje tem saúde e prosperidade, é porque a fé voltou. Não é que caiu do céu. Vamos dizer que para você plantar uma plantinha, né, um vasinho com plantinha, tem que ser na terra, no chão. Para você plantar na terra de Deus, é no alto, né? O céu, vamos dizer, ou a mente, ela é a sua terra para plantar as sementes que você quer colher. Temos que ter bons pensamentos, elogiar mais as pessoas, agradecer. Sim, tem muita gente que usa a educação antiga. Sabe qual é a educação antiga, retrógrada, que não serve para nada? Sabe qual é? Tem um monte de gente que vai reconhecer agora. Aquela que, quando está tudo certo, quando a pessoa faz tudo certo, você não elogia, porque ela não fez mais com a sua obrigação. Agora, se ela faz alguma coisinha errada, você vai lá e critica. Como se com isso você fosse tirar essa coisa errada dela. Muito ao contrário. Se você quer ajudar uma pessoa, não critique a coisa ruim. Mostre para ela tudo de bom que ela tem. Agradeça, elogie, faça uma frase dizendo, puxa vida, que bonito que você fez. Por que esse orgulho? Por que esse machismo? Por que esse feminismo? A educação verdadeira, ela é baseada na motivação do elogio para as coisas boas. E quando é coisa ruim, primeiro você mostra o lado bom. E depois diz, tá vendo isso daqui que você fez? Não combina com você. Seja com adulto, seja com criança. Tudo bem, isso você tem que começar a reaprender. Se eu fosse vocês, leria todos os livros do mestre Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, que não é religião. É uma filosofia otimista de vida e que move completamente teu corpo para a saúde. Não existem doenças. A doença está somente na sua cabeça e dentro das suas mágoas. Vamos lá, Cris, para a nossa agenda desse fim de semana, Vamos que lá. vai ser muito bom. Dia 22 agora, né, sábado, das 10 às 18, um workshop, né, um curso só para homens. Então, gente, olha, Luiz Cairo, que está aqui ao meu lado, ele ministra cursos e palestras somente para homens.
há bastante tempo ele conversa com os homens e começa a mostrar certas coisas que os homens desconheciam deles mesmos. Por que um homem não prospera? Claro que para a mulher é a mesma coisa, mas existe um fenômeno dentro dos homens que as mulheres não têm, que é uma educação muito antiga, romana, né? E que está na genética do homem. Então, por mais que ele queira se desenvolver para o amor, tem algo que bloqueia dentro dele, com raras exceções. Então, por que um homem às vezes não consegue ser feliz no amor? Ou por que às vezes ele ama tanto, mas ele não consegue expressar o carinho, ou ele não consegue encontrar nenhuma mulher que o compreenda. Então, existem as vibrações que pulsam dentro do masculino. E a saúde, a espiritualidade. Então, mulheres queridas do Brasil, inscrevam seus homens, namorados, maridos, filhos, neste curso que acontecerá sábado agora, das 10 da manhã até as 18 horas. E eles terão vivências, eles vão conversar de homem para homem, que é onde eles começam a se tornar mais leves, mais felizes. Vocês vão notar como eles chegam diferente em casa. Claro, muito melhores do que saíram de casa. E no domingo, Cris, dia 23, das 9 às 13, você vai ensinar como fazer uma meditação. Das 9 às 13, gente, ó, quem for fazer o curso de meditação para você aprender a fazer em casa, porque meditação, você não pode ter guru. Você não pode ter ninguém só o tempo todo induzindo você à meditação. Você tem que ter o seu autodomínio, o seu autocontrole, a sua necessidade pessoal, a sua decisão própria. Para isso, eu ensino cursos de um dia só. Existe o curso de fevereiro, que são 3 meses. Mas existe o curso de final de semana, que eu desenvolvo em você coisas simples de tudo, para você meditar, se curar, emagrecer, prosperar, perdoar, se curar de doenças, né? De várias situações. Então, quem for fazer o curso de meditação, domingo agora comigo, precisa usar roupas claras, viu? Eu sempre trabalho com roupas claras porque as cores influenciam na nossa psique. E as roupas claras para a meditação, principalmente para a meditação que eu ministro, ela desenvolve muito mais rápido a sua expansão da consciência. Venha conhecer a meditação de domingo agora. E no dia 27, convido a todos, os ouvintes, delícia, amigos, colaboradores, para o lançamento do livro da Cristina Cairo, que vai ser no dia 27, quinta-feira agora, né? Aliás, na outra semana, das 19 às 22 horas, lá na Livraria Saraiva, Pátio Paulista, do Shopping Paulista, ali na 13 de maio. Qual é o metrô mais próximo? Se eu não me engano, é o Paraíso. Tá. Gente, como é dia de Cosme e Damião, né? E a gente respeita todas as crenças e tal. Hoje dia 27 será um dia que muita gente vai estar com o coração de criança. Então lá, o nosso coquetel será servido pela Sweet Cake. Vai ser oferecido pela Sweet Cake, é da nossa irmã Elaine e a Cláudia. Vai ter brigadeirinho, docinho, suquinho, não haverá bebida alcoólica, porque é dia de criança. E o livro, ele é Linguagem do Corpo, a cura pelo amor. São 400 páginas e tudo que você não encontrou nos meus primeiros livros sobre a cura das doenças e até formato do corpo, você vai encontrar nesse livro agora, que é a Linguagem do Corpo 3. E eu vou ficar muito feliz de poder abraçar você, ouvinte, que às vezes não teve a oportunidade de ir lá no Instituto. Então eu estarei no Shopping Paulista. Que é na esquina da 13 de maio com a Paulista. No dia 27 de setembro. E em novembro vão acontecer 2 cursos. O curso de oratória com espiritualidade. E cair em oratória a gente tem etiqueta social, teatro, comunicação. São 2 meses, você morre de rir e sai cara de pau. E também na paralela, né? Isso. O curso de numerologia básica pitagórica com linguagem do corpo que a Cristina vai ministrar. Exatamente. Então, mais ou menos, é final de novembro, né? Começa, se eu não me engano, dia 28 de novembro. A gente pode... Está no site. Isso. Acesse o site www.linguagemdocorpo.com.br ou pelo nosso telefone 011 5082 2822. Repita. 011 5082 2822.
www.linguagemdocorpo.com.br. O Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo fica na Vila Mariana, Rua Pelotas, número 106, 5082-2822. Liga lá, pegue as informações e vá conhecer a gente. E eu estou esperando você no lançamento do meu livro na noite de... Com a professora e escritora Cristina Cairo.